Seja aí muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula de SESI. Hoje vamos aprender um pouco sobre o nesting. Na aula passada a gente viu um overview sobre ele, porém ainda tem algumas coisinhas para te passar nessa aula. Vindo aqui no nosso VS Code, eu estou dentro da nossa pasta que se chama módulo CSS, com os nossos arquivos, styles, o map. O que seria esse map? Esse map daqui, ele fala qual que é a versão do nosso SAS, entre outras coisas. É como se fosse um arquivo de configuração. Eu não tinha falado nele na última aula, mas agora eu estou falando. Aí vindo aqui, eu quero primeiro colocar o nosso arquivo para rodar. Então, para fazer ele rodar, o que a gente tem que fazer é o comando CS. O comando CS, depois tem um watch, fala CS, escute, fique escutando no watch aqui e falar qual arquivo que você quer que eu escute. Eu quero que você escute o style.scss para o style.css. Eu vou rodar, ele vai falar, ó, tá rodando aqui, tá, não tá rodando, deu um erro de leitura, então vamos lá, digitei errado, vamos voltar aqui, sc style.scss para tal, beleza, agora tá filé, tá rodando aqui. Então eu vou abrir nossos arquivos, style e esse daqui, vou vir aqui no view, vou editar aqui, deixar duas colunas, vou passar aqui pro ladinho e pronto, tá aqui funcionando pra gente. Na última aula a gente viu sobre o nesting, como que ele funciona, né? Para ele deixar todo indentado, P, depois o P vem o Q, o span, e assim a gente trabalhando com as camadas do CSS. Então aqui a gente tem de outras formas também pra gente, de outras formas não, a gente tem outros elementos aqui pra gente colocar, que seria os comandos de hover, o que eu posso dizer mais, os outros seletores extras que a gente sempre coloca, o nthchild, etc. Aqui a gente pode também, dentro do P mesmo, a gente pode falar P, eu quero trabalhar com hover em cima de você. Então, como que eu coloco o hover? Tem que vir aqui embaixo e colocar P hover. Aí aqui a gente pode fazer desse jeito, porque vai se tornar um CSS normal, só que a gente também tem de outra forma para poder utilizar ele. A gente pode colocar o hover dentro do nosso P. E como que a gente colocaria dentro do nosso P? É muito simples. A gente coloca e comercial, dois pontos, opa, coloquei enter aqui, segurei enter demais, dois pontos, hover. E aí eu abro aqui, deixa eu até fechar esse daqui. E posso colocar, quero que você fique agora, quando passar o mouse em cima do P, quero que o color do P fique branco. Salvar. Quando eu salvar, ele já cria com o nosso seletor aqui. Então, nesting é sempre quando a gente quer o próximo elemento dentro de um elemento. Então, tem uma tag P e dentro da tag P eu tenho uma span. Então eu quero acessar essa tag spam. Então nesting é isso. Estou no P. Beleza, mas que você quer acessar o spam. Beleza, então a gente dá um espaço spam. A gente está fazendo isso daqui no nosso código SAS. Que sai e a gente tem um retorno assim. Então a gente não precisa ficar escrevendo várias vezes P, spam, B, etc. A gente tem um grupo de coisas que a gente quer fazer. Então assim que funcionaria o nesting. E antes de tudo, antes de terminar essa aula aqui, tem também um comando bem legal, que é esse daqui, que é o SAS watch ponto. O que acontece aqui? O SAS watch ponto, ele vai falar, eu quero todos os arquivos dessa pasta que sejam pré-processados. Então, se eu tiver aqui um novo arquivo que se chama buttons.scss, e aqui no buttons tiver um background, uma classe chamada btn. Nessa classe btn eu tenho um color chamado red e salvar. A gente vê que ele fala, ó, compilei o arquivo buttons.css para buttons.css. E se a gente vier aqui, abrir, ele está aqui. Então você aprendeu aqui de quebra o nesting, que eu falei na aula passada, mas aqui eu fui um pouquinho mais a fundo para a gente poder entender e utilizar os seletores dentro dele, de como a gente utilizar os seletores.
E mais uma funcionalidade aí do SES para ele compilar todos os arquivos de uma vez e não ficar só um por um. Isso é muito legal para a gente ficar vendo no dia a dia. E é isso, essa aula fica aí. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima e fui!